As análises de adversários que têm a altitude a seu favor sempre acabam entrando em alguns clichês, e para você que está acompanhando isso deve ser chatíssimo. Não, essa não vai ser uma análise só sobre a altitude. Embora é óbvio que o estilo de jogo da LDU quando joga em casa seja condicionado por isso. Então, naturalmente, a gente vai abordar assim que os caras finalizam muito de fora da área, a gente vai abordar assim que eles têm bons finalizadores e que qualquer chute menos pretensioso pode acabar em gol. A gente vai também falar sobre a bola aérea e o quanto eles usam isso, essa bola na referência para fazer os seus gols. A gente também vai falar das principais jogadas de ataque desse adversário, assim como do jogo de imposição usando a altitude a seu favor. Então chega de spoiler e vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Se você quiser escutar meus comentários táticos durante esse e todos os outros jogos do Flamengo, basta se tornar membro do canal. Membros do canal contribuem com R$5 por mês, que é um valor simbólico, e passam a fazer parte de um grupo de WhatsApp, comigo e com os outros membros. A partir desse grupo eu vou ficando mandando áudio, num canal que é desse grupo. Eu vou mandando áudios durante todos os jogos, minuto a minuto, explicando taticamente o que está rolando dentro de campo, te ajudando a entender e desenvolver também um pouco melhor ainda o teu pensamento crítico, lógico, de torcedor, sem desrespeitar esse lado torcedor, que, entre nós, e segredo, eu também sou. Convido também vocês a deixar like nesse vídeo, afinal de contas, depois que o jogo começar, esse vídeo vai ficar obsoleto e ninguém nunca mais vai assistir. Então deixa o like, o maior número de likes possível, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas dentro do período curto de tempo que ele tem de vigência, tá bom? Então vamos pro campo. Primeiro para a prancheta, depois para o campo, como a gente sempre faz. A LDU é treinada por Pablo Vitamina Sanches, você já escutou esse nome, Ele foi treinador do Palestino na temporada passada e jogou contra o Flamengo, causando ferimentos ao Flamengo naquele jogo. Ele não é o único desse elenco que jogou aquela partida do lado dos adversários, não só do lado do Flamengo. Esse time era treinado pelo Zubeldia, atualmente no São Paulo, sempre pressionado, atualmente no São Paulo, e é o atual campeão equatoriano já com o Pablo Vitamina, tá bom? Esse time joga num 4-1-4-1, que é uma tática que eu gosto muito. Eu adoro essa tática, especialmente no futebol sul-americano, porque aqui o nosso jogo costuma ser mais descompacto e ter esse jogador entre as linhas, que no caso é representado pelo Gruezo, acaba ajudando o time a ocupar um pouco melhor esses espaços na organização defensiva. O que é curioso desse time é que ele usa dois caras abertos que tem característica de meia, O camisa 10 do time, Alvarado, é um meia esquerda, destro, e o Brian Ramírez é lateral esquerdo de origem. Até outro dia ele era lateral esquerdo e o Vitamina transformou ele num ponta direita, mas ele é um ponta direita, não necessariamente um cara de trabalho de ponta, mas também um cara que trabalha nesse espaço de habilidade, Esse cara que trabalha com a bola no pé também, mas que tem drible curto, que tem boa inversão, bom cruzamento, muito por conta do Alex Arce, camisa 19, que é um jogador que é usado como referência desse time, sem dúvida é um ótimo centroavante. Falando um pouco mais desse time, especialmente de organização ofensiva, ele começa vários jogos com Alzugaray, que é um argentino que é centroavante de origem e que joga nessa função de médio, acaba se aproximando muito do Alex Arce, tem ótima finalização de longe, canhoto, já veterano. Mas eu acho que contra o Flamengo ele vai utilizar uma formação um pouco mais defensiva, colocando em campo o Fernando Cornejo, O Fernando Cornejo fez um golaço, o melhor gol da vida dele, possivelmente ano passado, contra o Flamengo, lá pelo Palestino, Se você não se lembra, foi aquele sem pulo de fora da área, que realmente acertou ali um tirambaço e deu ali uma vantagem ao placar pro Palestino, complicando aquela fase de grupos do Flamengo, Então, esse time joga
com esses jogadores, possivelmente esse vai ser o time titular. E aí, organização ofensiva com bola, muitas e muitas vezes, até porque dentro de casa pouca gente vai subir para pressioná-los de forma muito intensa por conta dos quase 3.000 metros de altitude. O Gruezo, que é um jogador titular da seleção equatoriana há uns 10 anos, jogador muito experiente, né, com ótimas passagens na carreira. Ele é o cara que baixa para fazer a saída de bola entre os zagueiros, e os laterais têm um papel curioso, né? Por quê? Porque esse time ele vai fazer muito essa diagonal longa nos meias abertos, tá? E aí, antes da gente ir para o campão, eu vou te dar um resumo. É muito para antecipar determinados pedidos, né? Pedidos do tipo: falso 9, eu não aguento ver vídeo de mais de 10 minutos, porque tem a janela de atenção de uma criança de 2 anos. Pois é, aí vai um resumão, tá? Ao contrário do Telecurso 2000, o nosso resumo fica no início. Então é um time que faz uso da referência do Alex Arce, usa os pontas como meias, os laterais são jogadores de força da organização ofensiva do time, então tanto o Quiñones quanto o De La Cruz, homônimo, né, o único De La Cruz que vai a campo nessa partida, são jogadores que vão ultrapassar muito por dentro também, muito por conta dessas inversões que geralmente não buscam a eles, mas buscam esses meias que jogam aberto. É um time que usa e abusa dos chutes de fora da área e dessas diagonais longas. O Alex Arce é o cara do time. Agora bora pro campão, só para quem tem janela de atenção, até rimou. Então aqui a gente vai ver o time saindo jogando, muito usando o Gruezo ali entre os zagueiros, né, fazendo uma saída de 3. Poucos times vão pressioná-lo tão alto, especialmente times que não são da altitude. Aqui a gente vê o Alvarado esperando na amplitude, né, e não o Quiñones, que é o lateral esquerdo, muito naquela ideia de ter a bola no pé do 10, a bola no pé do cara de habilidade. E aí a primeira inversão, né, que a gente vê, uma inversão buscando quem? Buscando o Alvarado, o Quiñones ultrapassando por dentro, já chega cruzando, né? Ele é um jogador que adora finalizar também, tá? Então, esse time vai fazer essa ideia de ter os triângulos pelos lados, muito porque o Alex Arce é o cara que vai centralizar sempre e empurrando para trás dois zagueiros do time adversário. Do lado esquerdo, Quiñones, Alvarado, e o zagueiro Alala, né? Porque o Gruezo baixa como zagueiro na construção, então o Alala acaba avançando bastante. E do lado direito, a mesma coisa com o De La Cruz, e especialmente com o ex-lateral esquerdo, atual ponta, Bryan Ramírez ali, também trabalhando com a sua canhotinha pelo outro lado, tá? Então, essa organização ofensiva a gente vai ver bastante, especialmente se o Flamengo conceder espaço para que esse time invada o campo do Flamengo. Notem como a ultrapassagem do lateral veio por dentro, né? E ali esse time vai ter muita força nessas diagonais dos laterais. As bolas longas são uma arma à parte desse time, de quase todos os times que jogam na altitude, e as bolas na área também. Aqui o Bryan Ramírez, lateral de origem, jogando como meia pelo outro lado, muito pensando nessas bolas na área, buscando o Alex Arce e também tendo o apoio do camisa 9, que não deve jogar esse jogo, eu acho. Tá? Eu acho. Do outro lado, do lado direito, a gente vê o De La Cruz, né? Jovem lateral, muito promissor, tá? Um lateral de força, jogador interessante, começando ali a construção, e a gente vai ver ele terminando a construção na mesma dinâmica. Notem como o time vai estar com a bola no pé do meia aberto e ele vai fazer a ultrapassagem em diagonal. Eles são os homens de força do time, o Quiñones e o De La Cruz, e ele vai acertar um tirambaço na trave. Também é um bom finalizador. Todos os dois são bons finalizadores. Os dois laterais são bons finalizadores e gostam de finalizar, como você viu ali. Agora bora falar desse time defendendo. Defendendo, ele é um time muito menos assustador do que atacando, né? Se atacando, a gente falou de várias qualidades ali, perigos desse time, que é um time que finaliza muitas jogadas, e eu adoro times que finalizam muitas jogadas. Defensivamente, esse é um time que tem vários problemas de coordenação que são frutos de conceitos que são interessantes, mas ainda não são bem coordenados, tá? Então, é um time que tem dificuldade de pressionar alto, tá? Ele não costuma fazer a marcação alta individual, que eu acho que no futebol de hoje é o que incomoda mais os times que constroem, e ele usa, de novo, focando muito nesses jogadores que jogam aberto, né? Ramírez e Alvarado na linha de meio, De La Cruz e Quiñones na linha de baixo. Esses caras, eles ficam ali sempre obrigados a vigiar
vigiar 2, né? A marcação por zona, que tem algumas referências que determinam a altura dessa linha e os encaixes por setor. Então, o que a gente vê? A gente vê o Alvarado sempre preocupado com o lateral, com o jogador que faz amplitude daquele lado, assim como preocupado com o portador da bola ou o zagueiro que está naquela zona. Da mesma forma, o Ramírez. Enquanto isso, Quiñones e De La Cruz sempre tem que auxiliar o Gruezo, que fica sozinho no entrelinhas. Notem como tem um 4-1-4-1 muito claro aí na imagem. E o Gruezo, por ficar sozinho, protegendo uma área muito grande, conceitualmente precisa receber a ajuda do De La Cruz e do Quiñones, que precisam encaixar em quem vier por dentro naquele setor, especialmente quando o time espeta um atacante, um centroavante, um 9, que é muito necessário para jogar contra esse time, entre os zagueiros, tá? Então, a gente vê aí nesse lance, a gente já vai ver algumas indecisões rolando, tá? Então, a bola vai começar a ser construída e a gente já vai ver ali 2 jogadores aparecendo completamente livres no entrelinhas. Por quê? Porque aqueles laterais foram, de alguma maneira, manipulados pela estratégia do Táchira, que deu maior calor, tá? O Táchira que eu falei que é um bom time, e o pessoal ficou dizendo que não. Táchira foi lá, subiu lá o morro, e no primeiro tempo merecia ter acabado o primeiro tempo vencendo o jogo. Teve muita posse de bola, teve muita troca de passe, bola no pé, né, que é o que mais incomoda times adversários na altitude, o que mais permite que você não sofra, e é um time que teve sim ótimos momentos na partida. Aqui a gente vai ver um erro de coordenação muito claro, então a bola vai ser tocada para o zagueiro do lado esquerdo, e aí de novo, ponta do lado direito, meia direita, ele precisa vigiar 2, né? Seja o lateral, seja o zagueiro. Aqui, o que acontece? O De La Cruz, ele já acha que o Bryan Ramírez vai saltar para pressionar, e notem como ele já se perfila para pressionar o lateral. E o Bryan Ramírez vai hesitar e vai ficar indeciso. Na hora que ele baixa e decide que ele vai ficar na altura do lateral e vai conceder o espaço, notem como é um time que mesmo jogando dentro de casa, com a altitude a favor, concede gente livre na construção do adversário. O De La Cruz fica completamente perdido no lance, né? Alguns passes para frente e passes para trás, e esses caras vão conseguir colocar a bola nas costas de quem? Na costa de quem estava perdido. E muito não por culpa dele, também por culpa dele, óbvio, a principal culpa dele, mas também por muita culpa do seu parceiro que jogava aberto ali na linha de frente, tá? Muito comum isso acontecer, muito comum esses laterais serem induzidos também, já que eles encaixam em quem aparece no entrelinhas, né? Quem tá mais para um lado é encaixado pelo De La Cruz, quem tá mais pro outro é encaixado pelo Quiñones, para o Gruezo ficar ali muito mais tentando compactar o time e fechar a frente da área, né? A preocupação dele é muito maior nessa zona aí que o Tite chama de zona 14, que muita gente chama de funil. Notem como é um time, o Táchira conseguiu muita fluidez, conseguiu sair jogando muitas vezes, conseguiu trocar passe com bola no pé, conseguiu colocar o LDU na roda, a torcida da LDU até se impacientou, a LDU foi fazer gols já no segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo, e o espaço entre as linhas sempre era um espaço que estava ali posto, né? Em muitos momentos esse espaço estava ali posto e muito aberto. Aqui a gente vai notar o passe vem, né, para o lado direito do ataque e o lateral, Quiñones atrasado, vai fazer o combate, né? Na hora que vai fazer o combate, notem como o Gruezo está marcando o entrelinhas e o jogador às costas dele, que eu marquei com vermelho e não ficou muito boa a mira, vai se movimentar nas costas do Gruezo, tá? Ele vai se movimentar nas costas do Gruezo, não vai ser acompanhado por ninguém e vai dar um passe chave ali que não foi gol, porque o Sousa acabou perdendo, né, o gol. Aqui, outro jogo, né, um jogo no campeonato local, ou seja, sem o fator altitude também ali muito posto. Eu fiz isso para analisar se era uma estratégia específica para Libertadores, essa estratégia de marcação, e não é, né? Eles concedem bastante esse espaço e muitas vezes ficam expostos a bolas longas, muito por conta desses encaixes e dessas manipulações possíveis nas costas de Quiñones, e especialmente do De La Cruz, que é um jogador ainda verde, né? Tem 21 anos, é um jogador ainda que está numa fase inicial da carreira, tá? Então, defensivamente, não é um time muito forte, e eu vou falar de um defeito impopular, tá? O goleiro Alexander Domingues, que é um goleiro histórico da seleção equatoriana, que era titular até a última
Copa América e desde a chegada do BKSS já perdeu a titularidade, ele tá numa fase da carreira, ele já é muito veterano e tá numa fase ali, talvez de ocaso de carreira, tá muito, muito mal e levando cada frango e cada gol defensável, que é uma barbaridade, tá? Então, assim, o Flamengo precisa estar atento pra isso. Olha aqui, esse bracinho de jacaré no slow motion aqui, lá vai o cruzamento, hein? Pera aí, vamos ver o cruzamento de novo, tá? Então, vou parafrasear Eduardo Monsanto, né? E vai lindo! Cara, é muito complicado aí, ó. Notem a hesitação dele, ó. O quanto demora pra fechar ângulo. Aqui ele vai tentar fechar o ângulo de cruzamento. Vejam como ele meio que se ajoelha, ó. E não fecha ângulo nenhum, na verdade nem chega a se ajoelhar, não tem reflexo para aumentar a própria área. E a bola passa, desculpa, essa bola não pode passar do goleiro, tá? Ela não foi tão longe do alcance do goleiro para que ela pudesse passar do goleiro. Então sim, o Alexander Domingues é um ponto fraco. Falei ponto fraco, falei ponto forte e vamos ver o que vai acontecer no jogo. Afinal de contas, isso aqui é uma previsão, uma projeção técnica baseado numa pessoa que assiste 3 jogos inteiros, pelo menos num contexto parecido, para poder projetar como é que vai jogar o próximo adversário do Flamengo. Esse trabalho dá muito trabalho. Isso não é um emprego, isso é um trabalho definitivamente. Dá muito trabalho. Se você curte esse trabalho, se inscreve no canal. É porque a gente quer alcançar os 100 mil inscritos esse ano. Vou ao Mundial de Clubes, né? Vou lá para os Estados Unidos, é uma viagem cara, então quem quiser também se tornar membro vai me ajudar nesse projeto independente. Além de receber conteúdo vlog diariamente, vai ter uma mesa redonda todos os dias, bem rapidinha, né? Falando dos temas quentes ali, debatendo coisas lá dos Estados Unidos diretamente. Então todos os dias os membros vão ter acesso com exclusividade a isso. Torne-se membro e tenha acesso a isso, além de ter acesso à transmissão tática de todos os jogos, o que já está posto e não vai acabar nunca, não vai durar só a viagem, e também de ajudar a um trabalho independente, tá? Deixa o like, se inscreve no vídeo, se quiser hypar o conteúdo, fica à vontade. Segunda-feira zera todos os hypes aí, gratuitos, né? Você tem 3 por semana e toda segunda-feira zera. Então bora hypar o conteúdo. Semana passada nós tivemos 2 conteúdos entre os 100 mais hypados do Brasil. Quem sabe essa semana a gente consegue colocar pelo menos um de novo, tá bom? Muito, muito obrigado e vamos ver o que vai rolar no jogo. Amanhã eu volto projetando os embates, encaixes, confrontos, escalação e tudo mais, tá bom? Valeu!